Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de debates aqui no Congresso Analítica. Primeira vez, claro, primeira edição 100% digital. Eu sou Nádia Bento, eu sou head da Feira Analítica e gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando não apenas nessa tarde, mas nessa semana intensa de conteúdo. Para todos aqueles que possam possuir alguma deficiência visual, eu gostaria de me descrever. Então, eu tenho peles claras, cabelos longos, castanhos escuros, olhos também castanhos escuros, estou usando uma blusa marrom. E nós temos um encontro marcado, que é a Feira Analítica e o Congresso Presencial Analítica, de 28 a 30 de setembro de 2021, no São Paulo Expo. E essa semana é uma semana de aquecimento, então tem muito conteúdo ainda por vir e também acompanhe as nossas mídias sociais e o site da feira. Tem uma jornada muito interessante sendo construída para vocês para o ano de 2021. Bom, e eu gostaria, claro, de agradecer os nossos patrocinadores. Então, muito obrigada à Nova Analítica e à Labor Clean pela confiança no nosso trabalho. Obrigada, Ríria, por toda a gestão de conteúdo e, é claro, ao Comitê Científico da Feira por toda a dedicação. E, novamente, aqui, mais uma vez, o agradecimento ao querido Tiago, que é o presidente do nosso comitê, por tanto empenho, né, Tiago, em entregar tudo isso para vocês. Bom, ontem nós falamos sobre diagnósticos e foi um debate extremamente interessante e em breve os vídeos serão disponibilizados para vocês, caso alguém aqui, enfim, não pôde acompanhar a discussão no dia de ontem. E o tema de hoje é controle de qualidade, novos processos para novos parâmetros. E claro que, novamente, trouxemos um time de especialistas para discutir esse assunto com vocês. Então, eu vou convidá-los agora aqui para nosso palco virtual. Então, nosso agradecimento e as boas-vindas ao Flávio Leite, ao Igor Olivares, ao Vitor Hugo Passes e, é claro, moderando o debate de hoje, nosso querido Tiago Paixão. Tiago, eu passo a fala para você e que você faça a devida apresentação dos nossos convidados. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite e a todos que estão nos ouvindo, que tenhamos todos uma ótima tarde e um excelente debate. Obrigado, Nádia. Meu nome é Tiago Paixão, eu sou professor lá do Instituto de Química da USP, né? Então eu vou me descrever. Eu tenho cabelo curto preto, uso óculos, tenho pele clara e tenho uma barba rala. Tenho aproximadamente 1,80 m. Tá? Então, é um grande prazer poder introduzir mais uma tarde de excelentes discussões, acredito que teremos aqui, então, com pesquisadores bastante renomados e que tem uma ligação bastante grande com a indústria, que eu acho que é algo que a gente vem buscando nos últimos tempos no Congresso da Analítica, né? Então, eu queria fazer uma breve introdução dos nossos pesquisadores que vão hoje debater sobre controle de qualidade, novos processos para novos parâmetros, né? Então, a gente tem hoje como pesquisadores e até cientistas que a gente pode colocar aqui, até porque todos eles têm passagem também na academia, né? Então, e tem essa ligação com a indústria. Então, eu vou introduzir o Dr. Flávio Leite, que ele é diretor e presidente do Centro TIE de Analítica e Clínica em Campinas, né? Então, ele tem doutorado em Química Analítica na Universidade de São Carlos, fez sua graduação em Química e Biologia e Técnico Químico pelo Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado, e ele vem atuando na frente da TIE, Analítica e Clínica. Ele já recebeu a Febrafarma e a Indusfarma o prêmio de melhor laboratório de análise farmacêutica desde 2004, incluindo o prêmio de 2017. Já publicou vários livros no tema e com tema que está diretamente relacionado com o que a gente vai discutir aqui, como validação em análises químicas, amostragem, práticas de química analítica. Então, ele é a pessoa certa para conversar com a gente sobre o controle de qualidade. Então, muito obrigado, Flávio. A gente também tem o professor Dr. Igor Olivares, que é o professor Dr. Igor Olivares. Ele é doutor em Ciências em Química Analítica pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ambiente e Saneamento pela Universidade de Campinas, graduado em Química pela Pontífica Universidade Católica de Campinas e na área de qualidade trabalhou durante mais de 8 anos no departamento de qualidade de uma empresa do grupo Fiat, com instalação
com implementação, auditoria e treinamento de diferentes normas. Então, a norma acho que é algo bastante importante para a gente nesse controle de qualidade. Então, também temos um pesquisador extremamente engajado nessa parte de controle de qualidade. Então, obrigado também, Igor. E a terceira pessoa que vai discutir com a gente também sobre o controle de qualidade é o Vitor Passes, que é docente e pesquisador na Universidade de São Paulo, onde ministra a disciplina de ênfase em sistemas de gestão de qualidade. Então, mais uma pessoa renomada para falar para a gente sobre qualidade. Ele é diretor executivo da Fundação de Apoio à Física e à Química, onde atua como coordenador de projetos de pesquisa e desenvolvimento com setores públicos e privados. Atuou como responsável pela qualidade na implementação de processos de gerenciamento baseados nos sistemas ISO e em boas práticas de laboratório. Então, assim, de novo, ressaltando que temos 3 excelentes pessoas para discutir com a gente sobre sistemas de gestão de qualidade de laboratório, sobre controle de qualidade. Então, acho que vai ser uma tarde bastante proveitosa. Já me alonguei nesses 4 minutos aqui para introduzir nossos excelentes debatedores hoje aqui. Passo a palavra, então, para o Flávio fazer suas primeiras considerações nessa nossa discussão. Obrigado, Flávio. Obrigado. Para quem está me vendo, eu sou pele clara, tenho uma barba, nasci com ela, tenho 68 anos e estou aprendendo química até hoje, né? Então, a gente nunca consegue aprender. Hoje eu tenho um laboratório com 140 pessoas, mais ou menos, que trabalham aqui, toda a parte instrumental necessária para a indústria, e nós estamos focados em 90%, mais ou menos, na indústria farmacêutica. Então, nós somos, assim, laboratório privado, nós somos talvez o maior laboratório em quantidade de técnicas analíticas, assim por diante. Bom, esse ano de 2020 foi um ano extremamente desafiador, porque nós somos um laboratório essencial, então nós não podíamos parar e não paramos. A gente vem trabalhando desde o começo da pandemia. Então, nós pegamos todo aquele começo horrível da pandemia, ninguém sabia o que fazia, luva, máscara, hipoclorito, álcool gel, é uma loucura, né? E a gente sabe que nada disso impede um vírus, né? A gente trabalha muito com análise de vacinas, a gente sabe que isso é uma medida paliativa, mas ajudou bastante a evitar as transmissões de gripe e outras transmissões pelo perdigoto, aquelas coisas todas. Mas foi um momento assim muito sufocante, muitos funcionários pediram a conta para ficar dentro de casa, com os avós, e toda aquele celeuma que criou em cima de um vírus, que não é pior do que o que nós tivemos há 3, 4 anos atrás, os H1N1, H2N2, assim por diante. Porém, ao assumir politicamente a pandemia, isso complicou para todo mundo e aí mexeu com a economia. Bom, quando mexeu com a economia, o Brasil tem uma peculiaridade, né? As pessoas se aproveitam dessas situações. Uma máscara que custava 0,8 centavos, né, passou a custar 35, 40. Então, começou a ficar uma máscara cara. No começo, a recomendação que nós, centros, tínhamos da vigilância é que a máscara tinha que ser trocada a cada 2 horas. Isso dava 4 máscaras por dia, por pessoa, 20 por semana, vezes 140 pessoas, 2.000 já vai pedrada. No final do mês, a gente tinha que ter um estoque de 10.000 máscaras para manter isso. Impossível, né? Ao custo de 30 a 50 reais cada máscara, quebrava e quebrou muita empresa. Bom, álcool gel nós começamos a analisar, né? Então, o álcool gel começou a ter 10% de álcool, 5% de álcool. Tinha umas que tinha metanol, né? Tinha outras que tinha isopropanol, mas, enfim, e nós introduzimos o hipoclorito, né, para os pés aqui. A vigilância sanitária até apoiou, veio aqui ver. Depois começaram a sair os tapetes, né? Então, aí nós começamos a ter o grande problema, queda do faturamento. Então, tudo que era pesquisa, ou a maior parte do que era pesquisa,
as empresas cortaram, porque também elas começaram a diminuir o número de pessoas dentro da empresa. Então, teve cortes homéricos, gente que cortaram até 40%, 50% das pessoas, e algumas até pararam a fabricação. Então, previa-se falta de medicamento. Com isso, ficaram as análises de controle e algumas análises extras. Então, o faturamento reduziu em março, abril, mais ou menos, chegou a 40% do faturamento. Mesmo assim, nós seguramos todo o nosso pessoal aqui, porque começou a ter demanda. Demanda do quê? Vocês vão sorrir, né? Mas ivermectina, quem fabricava ivermectina ficou milionário. Quem fabricava cloroquina ficou milionário. Quem fabricava azitromicina ficou milionário. Então, Anitta, né? Quem tinha Anitta azoxanina, ficou milionário. E aí, outra coisa começou a acontecer a partir de maio, junho, começou a aparecer as depressões. Então, aí começaram os clonazepam, bromazepam, Ritalin, carbonato de lítio, e começou também, a partir de junho, mais ou menos, começaram os retrovirais. Então, os Inavirs, os MABs, que são biomoléculas, começaram a entrar e começar a exigir da gente uma coisa que a gente não se preocupava tanto, que era prazo. Então, quando a gente fala em prazo, é extremamente complexo. A gente tem que rever todos os nossos processos. Os processos de qualidade não podem faltar, porque é uma atividade essencial, a área da saúde, e você não é permitido, nem nossa empresa permitiria qualquer coisa nesse sentido. Tempo de máquina, que começa a ficar caro, e o dólar disparou. E nós sabemos que o Brasil praticamente não fabrica nada, e tudo é importado. Então, nós tivemos uma queda de faturamento, um aumento do dólar e a necessidade de ajuste analítico. Porque ajuste analítico você faz TI, tecnologia da informática. Vamos correr atrás disso. Não tem mais profissional disponível. Então, os profissionais que estavam disponíveis deixaram estar presentes. Como reduzir método? É impossível na área farmacêutica, que é extremamente regulada, você mudar metodologias. Então, por exemplo, tinha metodologia que você colocava 20 gramas em 1 litro, num balão de 1 litro. Se você colocasse 2 gramas num balão de 100, é rejeitado o seu trabalho. Porque eles entendem que não bate. Ou seja, o farmacêutico é um pouquinho diferente do químico, é a mesma coisa para nós. Mas, para os protocolos farmacêuticos, não é possível você fazer isso. Com isso, o custo continua alto. Bom, com isso, a gente vai diminuindo o tempo de protocolo, vai diminuindo o tamanho de relatório, a gente reduz o tamanho do relatório para ganhar tempo, para que o analista faça mais rápido e consiga atender o mercado. Isso é muito complexo, porque começa a envolver erro. Quando começa a envolver erro, não só analítico, como erro de correção, você aumenta o nível de correção. Então, você tem que colocar, além de uma dupla normal, você tem que colocar uma tripla e ainda a última ser pela garantia da qualidade. Conclusão, o prazo aumenta. Bom, o prazo aumentando, você tem problema de pessoas que não são treinadas para fazer dupla ligação, dupla conferência. Então, você tem que treinar essas pessoas com um certo ritmo de velocidade e, com isso, você vai reduzindo tempo e, com isso, também os medicamentos vão demorando para serem liberados. Essa é uma situação terrível. Então, entra a informática. Né? Então, entra a informática, nós temos software próprios, né, que fazem uma série de cálculos, aprimoramos esses cálculos para eles serem mais rápidos, e com isso ganharmos tempo. Precisamos de tempo, tem que liberar o produto.
Analítica, você não pode mexer, você tem uma farmacopeia europeia, você tem métodos internacionais. Então, por exemplo, fazer análise para a França, fazer análise para a Inglaterra, fazer análise para a Argentina, fazer análise para o Chile, cada um com uma situação diferente que a gente encontrava. Então, o que a gente começou a procurar? Começamos a procurar novas tecnologias que estão no mercado. Novas metodologias em termos de métodos analíticos. Encontramos, porém, a nossa vigilância sanitária não aceita mudar essas metodologias. Ou seja, a gente teve que manter as novas, sem nova cara, sem nada. Ou seja, não podemos fazer. Então, testes extremamente simples hoje que existem não foram liberados para serem feitos. Então, as empresas ficam numa sinuca. Mas fizemos uma nova organização interna na empresa. Então, o Flávio já estava aqui, a gente tinha uma equipe de gerentes, vamos reduzir os gerentes. Eu estou falando muito de organização, porque a analítica, você quase não pode mexer num processo controlado, que a gente chama de regulado. Então, a Anvisa não permite mudanças, né? É muito controle, um controle de qualidade, para vocês terem uma ideia, uma garantia da qualidade, ela se debruça sobre um estudo regulado por uma semana, mais ou menos, para poder liberar o estudo. Então, um estudo que você faz em 15 dias, da entrada até a saída, leva 45, 50 dias para chegar até a indústria farmacêutica. É muito complexo. Estudos de bioequivalência, que envolvem pessoas, foram proibidos instantaneamente. Quando? Umas 3 semanas, 2 meses depois da pandemia, já está a 1000 por hora, né? Aí ela proibiu os confinamentos. E como é que fazia? Já tinha tido um confinamento antes e teria que ter o segundo. O segundo não pode ter. Aí tem a questão de ética. Você não pode sacrificar um voluntário e não complementar o estudo. Então, aí, recursos, a Anvisa não atende, tudo online. Bom, as empresas, principalmente a minha, que é de prestação de serviço, nós passamos por momentos terríveis. Analiticamente, com a divisão do... eu criei dois diretores, na verdade, são 2 diretoras, uma administrativa e uma outra ligada à técnica farmacêutica. Depois, 2 gerentes coordenadoras, uma administrativa e uma farmacêutica, e depois criamos cargos de gerente. Quer dizer, aumentamos as caixinhas. Por que nós aumentamos a caixinha? Porque o controle tem que ser maior. Então, limpeza de equipamento. Eu vejo aí o Igor e o Vitor, né? Eles sabem o que é trabalhar com tampão em alguns equipamentos, né? É sujar o equipamento, é perder flow cell, é uma série de problemas. Mas nós temos outros equipamentos, tem as análises térmicas, tem as microscopia, polimorfismo. Então, aquilo vai ficando uma loucura, análise de metais, CP, CPMS, cromatografia gasosa. É uma loucura, aquilo ficou uma loucura aqui dentro, pessoas saindo, pessoas entrando, médicos totalmente despreparados. Então, a pessoa chegava lá e falava assim, eu estou com dor de cabeça. Ele dava um atestado de 14 dias para a pessoa fazer o PCR depois de 14 dias. Quer dizer, hoje nós sabemos que o PCR até o 5º dia ele te dá uma resposta mais ou menos, depende de quem faz o PCR. E depois lá no final, com o IgG, aqueles testes que dão estabilidade. Mas ele mandava fazer o PCR com 14 dias. A pessoa ia fazer no 15º dia, vocês sabem que tem o INS aí no meio, e depois ele voltava depois de 15 dias, porque falando que não tinha nada. Eu falei, bom, o teste está negativo lá atrás. Então, a gente ficou pouca gente e aquelas coisas que acontecem que vocês talvez não saibam. Então, o que nós... Desculpa o meu telefone.
Mas muita coisa evoluiu. Nós não tínhamos como mandar as pessoas para home office, né? E a gente teve que trabalhar aqui dentro, as pessoas se aproximavam, tinha máscara, mas vocês sabem que mesmo com máscara, mesmo com luva, tinha que apertar os equipamentos com luva, e tem equipamento que é digital, você põe a luva, ele não liga, tem que tirar a luva, e a outra, aí não pode passar álcool, se você passar álcool, você para o equipamento, porque é touchscreen, né? Touchscreen. Então, olha a loucura que foi, como contornar tudo isso. Como contornar tudo isso. Então, nós tivemos avanços muito. Hoje, nosso tempo é menor. Tivemos erros? Tivemos. Mesmo passando por tripla ou quarta conferência, não estávamos preparados. Hoje nós estamos, já não temos mais 4 conferências. Hoje nós temos 2, porque tem uma equipe. O que nós tivemos que fazer? Elevar o salário. Por que elevar o salário? Porque as indústrias nossas aqui da região também demitiram muita gente e não quiseram readmitir os mesmos. Então, eles preferem não formar ninguém e pegar as pessoas já formadas, porque na segunda-feira já começa a dar lucro. Com isso, nós, laboratórios pequenos, né, e empresas pequenas, tiveram muitas perdas, algumas delas quebraram, outros laboratórios quebraram também, e assim por diante. Então, eu posso falar um monte de avanço que nós tivemos em técnicas, né? Mas muita coisa se aprendeu, as pessoas voltaram aos livros, se voltaram às pesquisas bibliográficas, voltaram à química. O pessoal não raciocinava mais em química, né? E ficava sempre assim, o pico, a onda, o difratograma, ninguém mais falava em química, né? Em fragmento. Então, o avanço foi que hoje nós estamos mais especialistas, mais teóricos, mais práticos, e a gente reduziu o tempo e conseguimos subir com isso o nosso faturamento para 60%, 70% do que nós faturávamos em janeiro. Então, eu fico à disposição de vocês para responder, se for perguntas específicas de equipamento, estou à disposição, de atividades também, estou à disposição, mas foi um momento muito duro para quem tem uma empresa, seja ela fabricante, seja ela prestadora de serviço, na área da saúde, que é onde eu vivi, foi muito difícil o Brasil não estar preparado até abril. E em abril, quando o Brasil começou a ficar preparado, entraram os políticos. Infelizmente, não vou comentar sobre isso, mas eles colocaram uma situação que fez muita gente perder o emprego, muita gente quebrar e muita gente... Foi destrutivo. Eu agradeço, né, a Deus e aos meus clientes, né, por terem mantido uma parceria com a gente, mesmo numa época tão difícil que também eles precisavam da gente e nós precisávamos deles. Pessoal, fico à disposição para perguntas, mas o avanço na pandemia, na minha área, na nossa área, na área de prestação de serviço, foi significativo. Foi um aumento de quase 40% no faturamento que estava lá embaixo. É isso aí, fica à vontade. Obrigado, Flávio. Com certeza a gente vai retomar algumas discussões com relação aos avanços das partes das técnicas, né? Vou passar a palavra para o Igor e para o Vitor depois. Então, é importante destacar também antes de passar a palavra tanto para o Dr. Igor e para o Dr. Vitor, de destacar sobre o software Conflab. Eles são os idealizadores do software de gestão de qualidade, então acho que eles vão conversar um pouquinho com a gente sobre isso, senão a gente retoma essa discussão. Mas agora eu passo a palavra então para o Igor fazer primeiro as suas considerações e depois a gente passa para o Vitor e aí a gente retoma uma discussão conjunta. Obrigado. Tiago, boa tarde a todos, né? Aproveitando para me descrever também, como todos já fizeram. Meu nome é Igor, tenho pele clara, cabelo castanho, olhos castanhos, tenho perto de 75 quilos, 1,86 m de altura. Eu não tenho barba, como o Flávio, nasci sem ela. Bom, é um prazer aqui estar com
com vocês, né, e discutir um assunto tão interessante e importante aí, né, nos dias de hoje. Tiago, eu só queria uma orientação. Eu adorei a fala do Flávio. Na verdade, o Flávio, para quem não sabe, foi meu professor, né? Sempre gostei muito das aulas dele, continuo gostando. E eu fiz algumas anotações de algumas questões para o Flávio, mas como que você vai orientar? Eu tenho também uma breve apresentação Pode, do tema. pode apresentar primeiro, aí depois a gente começa a fazer as perguntas, faz tipo uma mesa redonda. Tá perfeito. Agora, Thiago, eu não sei o que você prefere, que eu conversei com o Vitor, né? Que como nós somos da Confilab, a gente se conversa todo dia, né? Uhum. E a apresentação do Vitor, acho que talvez ela se encaixe melhor agora na sequência do Flávio, que o Vitor vai falar um pouquinho sobre ferramentas de TI, né? Ah, E perfeito. depois eu encerraria falando um pouquinho sobre auditoria remota, que é uma ferramenta nova que apareceu, né? E como que os controles de qualidade são importantes nas auditorias remotas. Podemos mudar a ordem? Acho que ficaria mais Podemos lógico. sim. Pode sim, pode começar com o Vitor, depois eu passo para você. Perfeito, então. Obrigado. Perfeito. Vitor, a palavra é sua, obrigado. Obrigado. Também vamos descrever, mas não me responsabilizo por danos cerebrais aí pela minha descrição, tá? Também tenho pele clara, olhos verdes, tá? Mais ou menos 1,78 m. Um pouquinho acima do peso, para não dizer, calvo. E começando aqui, eu posso já iniciar a apresentação, então? Pode sim. Para vocês, eu quero trazer uma... Só confirmando. Todo mundo vendo a tela? Perfeito. Tudo certo. Ótimo. Perfeito. Realmente, o assunto vai de encontro com o que o Flávio falou, né? Como o próprio Tiago disse, né, nós somos sócios fundadores e criadores do softwares Confilab de validação, incerteza, carta de controle. Então, a gente tem um pouco dessa experiência que o Flávio citou na área de informática também, né? Então, eu quero trazer para vocês uma discussão dos desafios, perigos e soluções com o uso dos sistemas informatizados como um todo, né? O próprio Flávio falou como uma alternativa aí, melhorar, agilizar, aumentar as velocidades dos cálculos, né? Utilizar o computador para isso. Então, é esse tipo de abordagem que eu quero trazer para vocês, tá? Frente, obviamente, a todo esse período de pandemia. Mas vamos voltar um pouquinho mais no tempo, vamos no período pré-pandemia, como os laboratórios trabalhavam com esse sistema informatizado, tá? De forma geral. Quando eu falo sistema informatizado, eu estou falando hardware e software. Nesse quesito, o uso, né, nesse período, nós tínhamos muitos os cálculos dos resultados analíticos, né, muito focado nisso, então a gente já usava os computadores para isso, né, ou com planilhas, né, em alguns laboratórios, e em outros casos utilizando softwares. Então, todos os cálculos, né, de novo, citando o Flávio, você fazia, né, ou utilizava a planilha, ou você tinha um software próprio, ou contratado, ou adquirido, né? Num segundo momento, o gerenciamento do laboratório, os conhecidos Lean, softwares de gerenciamento de laboratório, tá? Também próprios adquiridos, eram utilizados para controlar, na verdade, a rastreabilidade do teu laboratório, né? E, obviamente, a parte de treinamento, né? Como é que era feita a parte de treinamento? Antes, você chamava alguém para a tua empresa e você treinava. Você chamava um consultor, você chamava um professor, enfim, alguém ministrava esta palestra presencial, né? Ou você pegava o teu funcionário e enviava, pré-pandemia. Outra coisa, nuvem, né? Em se tratando de nuvem pré-pandemia, quase não se falava, tá? A gente falava de nuvem, mas ninguém sabia o que era. Ah, não, meu trabalho está em nuvem. Você vai ver o e-mail do cara que está na nuvem, né? Então, a nuvem pré-pandemia não fazia muita diferença, né? Ela tinha alguns dados, mas nada tão significativo. Não era integrado com essas duas primeiras partes que nós citamos, tanto do gerenciamento de laboratório quanto o cálculo de resultado analítico, né?
Controladores de equipamentos, né? Isso é o básico hoje, né? Toda a automação dos equipamentos é realizada, obviamente, com o uso de computadores para controlar esses equipamentos, para receber os dados, para armazenar os dados. Então, essa era basicamente, né, o pré-pandemia. Pois bem, chegamos lá, né, e tivemos um início aí das declarações de lockdown no mundo todo. Né? Janeiro na China, fevereiro na Itália, março, né, comecinho de março, Estados Unidos, meio que esporádico em algumas regiões, e o Reino Unido, e mais para o finalzinho nós tivemos o Brasil. Pois bem, e agora? Fecha tudo. Como o Flávio falou, com quem que a gente fala? Com quem a gente conversa? Como é que a gente acessa? Né? O que nós fazemos? Nós tínhamos necessidades imediatas. Tá? Qual ferramenta que possibilitou, ou que já estava lá no nosso laboratório, que era subutilizada, por assim dizer? Né? Eram os computadores. Tá? Então, nós percebemos e começamos a utilizar realmente os computadores da forma melhor possível, exaurindo aí seus recursos. Começamos a olhar a internet com outros olhos, a parte de armazenamento de dados, de envios de informação, de acesso remoto, tá? Ou a história de servidores, enfim. Então, olha só, algumas notícias que eu separei aqui. Ó. Pandemia torna computadores mais populares que os celulares. Pela primeira vez, depois dessa onda dos celulares, que todo mundo compra celular, os computadores voltaram a ter um destaque a mais. Por quê? Você não consegue fazer a mesma coisa que você faz no computador, você não consegue fazer no celular. Ah, não, mas é uma telinha pequena, você não tem teclado, não tem mouse, enfim. Eles são ótimos, mas dentro das capacidades dele. Precisávamos de mais. Pandemia reverteu a queda no uso de computador. E olha só, não era só no laboratório, né? No entretenimento também, estávamos mais em casa, precisávamos mais de informação. Né? E com isso, acelerou ainda mais as conexões de TVs, deixar as nossas TVs mais inteligentes, né? Ter mais acesso a essa rede. De novo, a demanda de PCs começou a subir novamente, né? Maior de todas na década. Tá? E essa que eu acho mais interessante. Uma empresa de informática, a demanda por PCs, no mesmo período, tá, antes da pandemia, eles dobraram a produção. Por quê? Nós percebemos que computadores poderiam ser a saída ou melhorar os nossos processos. Por isso, foi tão importante nesse período de pandemia. No entanto, eu quero trazer para vocês cada um dos aspectos, principalmente como nós, né, a nossa empresa tem esse contato mais próximo com os laboratórios, nós temos esse software, então a gente conseguiu perceber um pouquinho mais desse uso, né, de uma forma indireta. Né. O que nós percebemos? As atividades de validação de métodos, cálculo de incerteza, com a pandemia aumentou assim vertiginosamente, porque os laboratórios começaram a se preparar não para a pandemia, mas para o pós-pandemia. Ela não vai ser eterna. Nós sabemos que nós vamos conseguir achar soluções. Para que é isso, então? Para incorporar novos métodos, desenvolver novos métodos com atendendo a necessidade daquele cliente, um foco numa nova área, um foco num novo setor, ou mesmo um método novo, só simplesmente, mas trabalhando na mesma área antiga. Outra coisa que percebemos, revisão dessa validação de métodos já realizados anteriormente. Tá? Bom, a gente não pode ir no laboratório, mas vamos dar uma olhada nesses nossos cálculos, vamos ver como isso pode melhorar, vamos ver o que a gente pode tirar proveito, vamos ver como nós vamos reduzir a nossa incerteza de medição, vamos ver como nós vamos confiar mais nos nossos resultados. Tá? Então, com isso, uma melhora no desempenho do escopo atual. Né? Então, notamos que existia uma preocupação muito grande com a qualidade dos ensaios, que o Flávio retratou muito bem aqui, né, Flávio?
Só que nesse tópico, a gente tem que pensar em algumas coisas que depois nós podemos discutir, porque cada um desses tópicos, na verdade, é um detalhamento, assim, a gente poderia ficar horas e horas falando cada um deles. Tá? Qual que é o principal desafio? Ok, vou usar o computador, vou usar uma planilha, vou usar um software novo, né, para estudar os meus métodos, seja para validação, seja para incerteza. Quando eu for trabalhar com software, primeira coisa que eu tenho que pensar em sistema de gestão, seja para 17025, seja para BPL, seja no atendimento da Anvisa, Ministério da Agricultura, enfim, a utilização de softwares e planilhas devem ser validados, tá? Com relatórios formais. Eu já vi lugares que falam, seu software é validado? Não, meu software é validado. Tá, apresenta o relatório. Isso não é validado, simplesmente porque você fez o teste. Né? Se eu for num laboratório e pedir uma validação de método, validei. Não, mas cadê o resultado? Cadê o relatório? É uma validação formal. Você vai apresentar um relatório de validação de método. Tá? Então, essa é a ideia. Então, por quê? Porque senão eu vou estar agregando ao meu resultado todo esse desempenho que eu queria e essa incorporação melhor de resultados. O que eu vou fazer? Eu vou estar prejudicando o meu ensaio, porque eu não vou confiar naquele meu resultado, porque o software que eu desenvolvi ou a planilha que eu desenvolvi está com algum problema. Tá? Isso foi uma preocupação nossa quando criamos os nossos softwares. A primeira coisa, antes de sair o software, nós falamos, não, só sai com ele validado. Ele só vai estar disponibilizado quando tiver validado. E vai o relatório de validação junto. Porque a gente entende essa parte da gestão da qualidade para laboratórios e a importância disso para o resultado analítico. Acesso remoto e controle de segurança de dados. Né? O que a gente precisa fazer agora? Como é que eu vou acessar o dado que está no meu laboratório? Qual a segurança que eu tenho? Certo que isso está bem intrínseco da validação, mas ainda assim, tem outras coisinhas que eu vou conversar depois com vocês que valem a pena ser levantadas quando eu desenvolvo um software ou quando eu controlo uma planilha, principalmente quando esse acesso é feito remotamente ou mesmo local. Tá? A segurança desse tipo de informação. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês, na verdade são dois, que eu acabei interligando, que é o gerenciamento do laboratório e treinamento. Isso é um outro ponto interessante. O uso de Leans. O Leans, né, em geral, os softwares de gerenciamento de laboratório, eles não ficam mais só na automação do meu processo, só na rastreabilidade do meu processo. O Leans agora ele é imprescindível para que eu controle este meu processo, mesmo à distância, quando necessário, e ainda a rastreabilidade para os meus clientes. O meu cliente ele quer um acesso rápido a esta informação. Então, meu software de gerenciamento validado, tá? A ideia é a mesma, também deve garantir essa rastreabilidade desta informação para o meu cliente. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, treinamento, reunião e consultoria. Essa é uma área também que eu com o Igor nós atuamos bastante. E nós percebemos um aumento muito grande de palestra, cursos que nós demos esse ano. Ok, meu funcionário está em casa. Meu funcionário ele está trabalhando de forma remota. Tá? Não estou com a mesma capacidade de produção, não estou recebendo a mesma quantidade de trabalhos que eu recebi antes. Isso foi óbvio. Todo mundo perdeu. Todas as empresas caiu a produção drasticamente. Aí o que eu faço? Eu vou aumentar a competência do meu corpo técnico. Né? Aumentar a competência dele. E nisso nós conseguimos os acessos. Hoje, vejam hoje, o que nós estamos fazendo no dia de hoje. Estamos fazendo debate, aumentando a competência de várias pessoas, discutindo um assunto frente à pandemia, utilizando o quê? Essa transmissão de informação. Então, isso também ajudou mais as empresas, colaborou ainda mais com essa troca de informação, com o aumento do conhecimento e melhorou ainda mais os meus colaboradores. Né? Com isso, vai refletir diretamente no meu resultado analítico. Tá? Novamente, a preocupação com a gestão da qualidade. E, de novo, os nossos desafios com relação a essas etapas é a utilização de softwares validados, como eu falei previamente. A ideia também se aplica
com relatórios formais desta apresentação, dessa validação, e os cursos e consultorias com facilitadores competentes, com informações comprovadas. Tá? Por quê? Também, como o Flávio falou, muita gente foi demitida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que eu quero dizer com aquele enólogo do final de semana, sabe? O cara faz o curso para aprender sobre vinho na sexta-feira, na segunda-feira o cara já virou enólogo e está dando curso sobre isso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque isso também, está falando, por que isso, né? Porque isso é um requisito da norma, tá? Eu tenho que saber quem é competente, quem está transmitindo esta informação. Por quê? Se eu não tiver treinadores competentes, supervisores competentes para essas áreas, que vão transmitir de forma correta as informações, o que vai acontecer? Isso vai refletir também no meu resultado analítico. Tá? Por último, né, o uso de tecnologia em nuvem. Né? Percebemos que os dados foram transferidos na nuvem justamente para melhorar este acesso, para melhorar o controle desta informação, para melhorar... você está viajando, tá? De repente você precisa de um relatório de validação. Tá? Se você não tiver acesso a esta informação, às vezes o teu laboratório, o teu servidor não tem acesso. Né? Você não consegue ter esse acesso aos teus dados que estão lá. Tá? E outra coisa que é importante a gente fala muito nuvem. O que é nuvem? Tá? Onde que ela fica? Gente, nuvem é um computador em algum lugar do planeta. Tá? Se você não tomar cuidado, o computador que você está guardando os dados do seu cliente, que são extremamente importantes, ele está na garagem de um cara de informática que te vendeu o sistema. Isso é uma das coisas mais imprescindíveis que a gente tem que saber. Eu tenho que saber onde estão os meus dados. Tá? E mais do que isso, os meus servidores são certificados. Isso foi uma coisa que, quando nós criamos o software, levamos muito em consideração. A gente não ia criar um servidor próprio, porque se você cria um servidor próprio do seu sistema, você está preparado para um ataque de DDoS, né? Para que os dados do seu cliente não sejam perdidos. Né? O seu servidor ele tem um firewall suficientemente bom para aguentar essa informação, né? Esse ataque, que às vezes pode ser interessante, inclusive, para um concorrente de uma outra empresa, né? Que sabe que o teu laboratório está fazendo aquela análise. Então, no nosso caso, o que nós preferimos? Contratar uma empresa de renome. Né? No nosso caso, nós contratamos a LocalWeb, né? Para guardar os nossos dados dos servidores, os dados dos nossos clientes no servidor. Por quê? Já tem todo esse controle que nós precisamos. Né? Agora, quando eu assumo no meu laboratório esse servidor, eu tenho que pensar em todos os controles e os eventuais problemas que podem ocorrer. Tá? Tanto do armazenamento, que pode dar um problema de hardware, como de segurança. Confidencialidade, segurança, backup são exigidos pelo sistema de gestão de qualidade, tanto a ISO quanto a BPL. Então, esses são os desafios de se implantar essas ideias tecnológicas. Tá? O que eu quero trazer com tudo isso para vocês? A primeira conclusão, a pandemia foi tirando, obviamente, o número de mortos, essas coisas muito ruins da gente ter que ficar em casa, de ficar isolado, não ter o acesso restrito, enfim. Mas trouxe algumas coisas muito boas, principalmente para a área de informática. Eu acho que esse movimento de software em nuvem, dados em nuvem, controle de qualidade de processo, melhoria no treinamento, tá? Eu acho que nós levaríamos alguns anos para incorporar definitivamente. Né? Porque a gente sempre viu o computador não como uma ferramenta imprescindível, mas a gente faz um processinho aqui, um processinho lá. Mas com a pandemia, não. Ele virou a estrela dos nossos processos. Ele virou, inclusive, a estrela dos nossos trabalhos, inclusive aulas. Tá? Só que, posso incorporar? Tivemos que incorporar num momento rápido, tá? Ok. Mas agora nós temos que parar e pensar quais são os controles que eu preciso ter para
reduzir os danos que possam vir no meu resultado analítico, né? Ou os cuidados que eu tenho que ter para que esses softwares, planilhas, computadores, equipamentos que eu estou adicionando não sirvam como um processo aí danoso, ao invés de realmente trazer uma melhoria e um ganho na velocidade. Tá? Então, eu quero trazer esse questionamento aqui para o nosso debate e, na verdade, queria agradecer, então, aí a vocês. Era isso mais que eu tinha para passar de informação, né? E depois aí eu fico em aberto aí para as discussões maiores aí, ok? Deixo o convite também para quem quiser acessar o nosso canal, né, no YouTube, www.youtube.com/confilab. Lá também tem bastante vídeo, que a gente discute algumas coisas aqui que a gente está fazendo de forma reduzida aqui, mas depois nós vamos falar um pouquinho mais. Obrigado, gente. Obrigado, Vitor. Eu já dei uma olhada nos vídeos da Confilab, são vídeos muito bons com relação a principalmente essa parte de gestão, então parabenizo vocês pela idealização do software. Passo então agora a palavra para o Igor e depois a gente faz uma abertura para uma rodada de discussão. Obrigado, Igor. Perfeito. Obrigado, então. Bom, eu já me apresentei, né? Eu vou compartilhar então a minha tela, que eu tenho uma apresentação rápida, são 4 slides. Eu sugeria mudar a sequência, porque depois de ouvir a fala do Flávio e eu sabendo um pouco da fala do Vitor, eu achei que se encaixaria muito bem, porque o Flávio falou como cientista, pesquisador e empresário, né, do ramo analítico, né, um pouquinho sobre sobre esse desafio desse período de pandemia, né, e a importância até dos controles de qualidade dentro desse processo. Sabia que o Vitor ia falar, daí o Flávio falou um pouquinho sobre a importância do uso de ferramentas de TI, né. Eu sabia que o Vitor ia falar um pouquinho mais focado nessa área de TI. O Vitor, apesar de ser professor lá na USP comigo, colega de trabalho, ele é um cara que teve apesar de uma formação na área da química, mas ele trabalha com desenvolvimento de software desde criancinha, né, já há muitos anos. Então, Vitor, eu sabia que ele ia focar mais na importância do uso dos computadores e se a gente tem que usar, como que garantir a confiança do dado, né, que fica no computador, né. Depois até tem uma pergunta para o Vitor sobre nuvem também, daí no momento oportuno eu vou fazer. E, assim, e o meu outro tópico, né, que eu quero apresentar, então, a experiência do Flávio, empresa, o Vitor, o uso dos computadores, eu queria falar sobre uma nova atividade que tem acontecido por causa dessa história da pandemia, que os laboratórios, principalmente aqueles laboratórios que têm algum sistema de gestão de qualidade, podem sofrer influência, que é o fato das auditorias remotas, né, que é uma realidade hoje. O próprio órgão de acreditação, que é o Inmetro, tem realizado isso, e alguns laboratórios têm optado por fazer as auditorias internas de maneira remota, né, quando você contrata um auditor externo. E eu queria só 4 slides bem rapidinho para falar como isso se organiza e para falar também, assim, a grande importância, né, do controle de qualidade nesse processo, né? Uma vez que no passado você fazia uma auditoria e você acompanhava a execução do ensaio no local, agora você vai ter que ver um analista, tem que filmar um analista executando o ensaio e você vai ter que ver da sua casa, pela tela do computador, se ele tem realmente competência técnica para avaliar isso. E a pergunta que fica, será que só isso vai bastar para demonstrar competência técnica? É isso que eu vou apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Thiago, se puder só dar um ok, se minha Já tela está aparecendo, já. Tá aparecendo. Então, tá Tá perfeito. Bom, pessoal, então, sou professor do Instituto de Química da USP lá em São Carlos, já faz mais de 10 anos. Eu sou avaliador do Inmetro também, em acreditação de ISO 17025, laboratórios ambientais, alimentos principalmente, também há mais de 10 anos. E, juntamente com o Vitor, eu sou sócio fundador da Confilab, já faz alguns anos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre auditoria remota e os controles de qualidade. A auditoria remota se aplica em 2 situações distintas no laboratório. Um laboratório, eu dei um exemplo, né, acreditado na ISO 17025 ou reconhecido na BPL, que são as boas práticas de laboratório. Se você tem um laboratório pequeno e você subcontrata uma auditoria interna, você pode fazer ela remotamente. E alguns laboratórios também, dependendo do tamanho do escopo e da complexidade do escopo, os órgãos de acreditação, eles também têm realizado as auditorias de acreditação, né, de maneira remota também. O Inmetro, né, no Brasil, começou essa atividade no mês de setembro. Eles publicaram
uma norma interna, né? E em casos específicos, eles estão aplicando essas auditorias remotas, setembro, outubro, né? Agora 2020. E eu peguei alguns outros exemplos, isso tem acontecido no mundo todo, né? O UCAS é a entidade de acreditação britânica, desde fevereiro, março, se eu não me engano, eles começaram as auditorias remotas, eles estavam fazendo 100% das auditorias remotas, o Inmetro só parcialmente, e o IPAC, que é o Instituto Português de Acreditação também, parcialmente está fazendo as auditorias remotas. A auditoria remota, na verdade, é uma realidade que ela é contemplada na norma ISO 17011. A ISO 17011 é aquela norma que os órgãos de acreditação são obrigados a seguir, né? Bom, ainda, né, essas entidades de acreditação, eles têm acordos de reconhecimento mútuo com outras entidades internacionais, como, por exemplo, o ILAC, né? Se você emite um laudo de uma análise aqui no Brasil, por exemplo, para o Reino Unido, né, e você diz, olha, no Brasil foi acreditado pelo Inmetro, lá no Reino Unido eles vão reconhecer a sua acreditação, porque o UCAS e o Inmetro fazem parte desse acordo internacional, né, junto ao ILAC, e é um acordo de reconhecimento mútuo, os países reconhecem as suas acreditações, na 1725. Outras entidades, como a APAC, né, ela também, né, tem esses acordos de reconhecimento mútuo com os países, e essas duas entidades aqui, elas reconhecem a importância das auditorias remotas. Se você entrar no site, lá eles têm orientações em relação a isso. Inclusive, a PAC tem até um curso de auditoria remota online que você pode fazer juntamente com eles. E para que essa auditoria remota seja realizada de maneira correta, tem as recomendações também de entidades internacionais, que, na verdade, dão orientações e publicam normas para que tudo isso funcione de uma maneira correta, que no caso é o IAF, que é o International Accreditation Forum. Na verdade, essas normas do IAF, a ID12 e a IMD4, são as principais normas no que se refere à auditoria remota. A maioria dos órgãos de acreditação e a própria ISO se baseiam nesses requisitos da IAF. A ISO, né, tem uma norma, a ISO 19011, que é uma norma que trata sobre auditoria, e nem dentro dessa norma ela fala sobre a possibilidade de auditoria remota, mas a ISO achou interessante publicar um guia específico para isso nesse ano 2020, que trata sobre, então, o processo de auditoria remota. Ou seja, a auditoria remota, ela é reconhecida, é regulamentada e aplicada no mundo todo, né? E é uma realidade nova que a gente está experimentando agora, por questões da pandemia, que me parece que, em casos específicos, ela tende até, passando esse período da pandemia, ela tende a continuar acontecendo. Okay? Bom, e numa auditoria remota, logicamente, existem algumas dificuldades, né? E para retratar essas dificuldades de uma maneira mais prática, eu trago para vocês uma imagem que, na verdade, é uma figura, né, de um livro de filosofia da Margaret Deher, que ela fala sobre, em termos filosóficos, sobre a importância, né, que o ser humano dá em busca da realidade, né? Então, aqui nós temos um ser humano, né, dentro do seu corpo, né, e está buscando a realidade aqui. Como você busca a realidade sobre qualquer aspecto, né, da sua vida aí, você é limitado, né, pela sua consciência, que é limitada pela cultura, pela memória, etc. É limitado pela sua visão, né? Uma vez que a nossa faixa de visão ela vai de 4.000 a 7.000 angstroms, né? Cerca de 1,23 avos do espectro eletromagnético. A nossa audição também é limitada, né? E ainda temos as limitações de tato e paladar, que no caso de uma auditoria não viria ao caso, né? Mas numa auditoria, quando você vai buscar uma realidade, que seria você avaliar se o laboratório executa a sua atividade de acordo com os requisitos de uma norma, como, por exemplo, a ISO 17025, ou umas boas práticas de laboratório, ou se você valida o seu método, estima sua incerteza, tem os seus controles de qualidade de acordo com um guia orientativo da Anvisa, né, ou um guia orientativo do Ministério da Agricultura. Então, quando você vai comparar a atividade com uma norma, a gente vai buscar, né, a realidade, se é uma conformidade ou uma não conformidade, baseado, então, na audição, na visão e na nossa consciência. Isso numa auditoria presencial. A auditoria remota, o que muda aqui é o personagem, né? Na verdade, você não vai ter mais o personagem no local, já existe a dificuldade da busca da realidade, né? Agora, a busca da realidade
por trás de um computador, ela acaba sendo um pouco mais dificultada, acaba sendo mais dificultada, né? Uma vez que você vai estar ainda, além de ter essas 3 limitações, você vai ter limitações do próprio computador e até da sua conexão ali de internet para você fazer a sua auditoria. Então, existem algumas dificuldades na auditoria remota para você retratar a realidade. Ela é mais difícil, né? Para você buscar as evidências. Um processo de auditoria remota, pessoal, se vocês procurarem no IAF, na norma ISO, até nas orientações do IPAC, do UCAS, do INEPRO, elas não diferem muito entre si. Eu vou passar de uma maneira bem rápida para vocês, né? Você tem que primeiro estabelecer os seus critérios, que na verdade são as ferramentas que você vai utilizar durante a auditoria. Por exemplo, como que você vai avaliar os registros da auditoria? Você vai colocar no OneDrive, por exemplo, que é uma pasta numa nuvem, né? Que você vai trabalhar. Você tem uma área adequada, com uma boa conexão à internet, com 2 monitores, por exemplo, onde você possa conversar com a pessoa em vídeo no monitor e ter um outro monitor para avaliar documentos, né? Que tipo de ferramenta de comunicação você vai utilizar? Google Meet, vai utilizar o próprio Zoom que estamos usando agora, vai utilizar o Skype, né? Tem várias ferramentas para isso. Importante conhecer a sua velocidade da internet também, né? Para que você avalie se você tem uma conexão boa, para você ter uma boa auditoria também. Enfim, saber dos critérios mínimos aí para você fazer a sua auditoria. Um auditor que vai fazer esse tipo de trabalho, além do conhecimento em auditoria, tem que ter um pouco de afinidade com essas ferramentas de informática também, né? Porque ele vai ter que usar 100% elas, né, no seu trabalho. Existe também uma obrigatoriedade, né, o IAF, né, e a própria norma ISO fala para você fazer, de você fazer uma análise de risco, né? Quais são os riscos relacionados à realização dessa auditoria de forma remota? Existe um documento do INEPRO que ele estabelece quais são os tópicos mínimos de risco que você deve avaliar, estão relacionados principalmente às ferramentas de informática, como velocidade de conexão, disponibilidade, por exemplo, dos registros em formato digital, habilidade e conhecimento das ferramentas de tecnologia de informação que você vai utilizar, né? Então, você vai avaliar o risco disso para ver se realmente esse risco você consegue atenuar ou você consegue assumir esse risco e realmente fazer auditoria remota. Uma ligação de teste, na verdade, é você, antes de realizar a auditoria, você fazer pelo menos uma ligação com o laboratório que vai ser auditado, em pelo menos 1 hora, para verificar se a conexão é boa, se a disposição das informações são adequadas para você fazer a auditoria, seria realmente um teste. E depois você vai preparar e executar o plano de auditoria. O planejamento da auditoria tem que ser mais detalhado, porque você vai ter que estabelecer exatamente cada horário, qual item que você vai estar auditando e estabelecer também quais são as ferramentas de comunicação. Por exemplo, pode ter situações que você não consiga fazer um acompanhamento do ensaio de uma maneira online. Você pode, de repente, solicitar que grave um vídeo da execução do ensaio para você avaliar. Ou você pode tirar uma foto de um determinado equipamento para você avaliar também. Mas você tem que avaliar o risco disso e estabelecer exatamente para cada item como ele vai ser avaliado e com quais ferramentas aí de TI que você vai avaliar. E no final de tudo isso, você vai ter que avaliar a eficácia da sua auditoria e justamente para ver se ela conseguiu cumprir o objetivo dela, que é verificar as conformidades do seu laboratório frente a uma norma, né? E para ver se tudo isso daqui funcionou de maneira correta. Bom, isso daí é só uma ideia geral, pessoal. Quem tiver dúvidas, eu fiz uma apresentação, um webinar, na verdade, sobre auditoria remota no mês de agosto, mais ou menos, até antes da publicação desse documento do INEP, que foi agora em setembro, outubro, e foi em parceria com um fórum de metrologia química, que é o Formec. Se vocês entrarem em formec.org/eventos, ele está disponível gratuitamente lá, para quem tiver interesse de assistir. São 2 horas de palestra que eu falo sobre como que você fundamentar um processo de auditoria remota no seu laboratório. Bom, a grande dificuldade que eu vejo na auditoria remota, e agora eu puxo o gancho para os controles de qualidade, é o seguinte. Imagina só, se você vai auditar requisitos da área da gestão, por exemplo, como que o laboratório faz o controle dos seus documentos, faz o controle dos seus registros, como o laboratório monitora o treinamento dos seus funcionários, como o laboratório responde a reclamações, são todas atividades que são documentais, né? Então, isso facilmente a gente consegue fazer remotamente. O grande problema, quando nós falamos de você fazer uma auditoria, é dos requisitos.
onde você realmente precisa avaliar se o laboratório tem competência técnica para executar aquele ensaio. E é isso que o auditor técnico faz. Ele acompanha a execução do ensaio no laboratório para verificar se realmente existe competência técnica do laboratório para fazer aquilo. Remotamente, isso não vai acontecer. Ou você vai filmar, ou você vai ver um vídeo sobre isso. No entanto, como você não está lá e fica mais difícil de você avaliar essa competência técnica, aí as ferramentas de controle de qualidade, elas acabam sendo mais valorizadas. Porque se eu não estiver presente para avaliar como que um laboratório executa o ensaio, então eu posso solicitar, né, essas 3 pequenas ferramentas aqui, que, na verdade, eu correlacionei elas num artigo publicado em 2012, e eu chamo isso daqui de ciclo de qualidade analítica, né? Que eu digo o seguinte: se você for avaliar um laboratório e você tiver pouco tempo, ou você estiver avaliando ele remotamente, a primeira informação que você pode trazer de grande importância para verificar se o laboratório sabe executar tecnicamente aquele ensaio é o registro da validação. Porque a validação, como aprendi com o Flávio Leite há muitos anos atrás, é a comprovação de que o método é adequado para o uso pretendido, né? Ou seja, é você comprovar que o método funciona, demonstrando uma linearidade, uma precisão, uma exatidão, etc. Depois que eu fiz a validação do meu método, para os laboratórios acreditados aí na 17125, a incerteza é uma obrigatoriedade. A incerteza, ela vai dizer o quanto eu confio no meu número, né? E hoje a 17125 traz um termo que eles chamam de regras de decisão, e a incerteza acaba sendo importante quando você tem um resultado muito próximo a um critério de aceitação. Eu brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim: alunos, eu vou dar para vocês um copo de água, suponhamos que tem uma concentração aqui de mercúrio nesse copo de água. E vamos supor aí, né, de uma maneira genérica, que se a concentração de mercúrio nesse copo de água estiver acima de 10 ppds, se vocês tomarem essa água, vocês vão morrer. Daí eu pergunto para os alunos: eu analisei essa água, o resultado deu 9, vocês tomam água? Ah, professor, mas o método é validado? Sim, o método é validado. Ah, professor, quanto é a incerteza? É 9 mais ou menos 2. Existe uma probabilidade estatística de você morrer ou não, né? É muito diferente quando você fala 9 mais ou menos 0,1. A incerteza está relacionada muito com a precisão do seu resultado, que a gente já calcula na validação, e depende muito do seu operador e também dos seus instrumentos. Então, enquanto validação você vai avaliar se o método funciona, a incerteza você vai apresentar o quanto você confia no resultado. Muito bem, validei meu método o ano passado e calculei a incerteza o ano passado. Quem garante que aquela amostra que chegou lá na TI analítica, hoje de manhã, e o analista analisou, quem garante que o resultado ele estava correto, se o método estava funcionando de maneira correta? Porque, com certeza, existem amostras de controle de qualidade que, junto com uma batelada de amostras, você passa essa amostra para verificar o seu processo. O que é uma amostra de controle de qualidade? Uma amostra de concentração conhecida, que você vai verificar se o seu instrumento está tendo um resultado adequado para aquele tipo de amostra. E esses resultados a gente plota em cartas de controle, né? Que vai demonstrar a variabilidade aí do seu processo ao longo do tempo, se está dentro de uma faixa de aceitação da própria carta de controle. Então, se eu não estou presente para acompanhar o ensaio, mas se pelo menos eu conseguir enxergar uma boa validação, uma boa estimativa de incerteza e boas cartas de controle que controlem meu processo, e além disso, eu verifico que os equipamentos daquele laboratório estão calibrados e eu ainda tenho padrões certificados dentro da validade que são utilizados na execução daqueles ensaios, eu posso não estar lá dentro daquele laboratório, mas eu vou ter uma certeza muito maior da confiança daquele resultado, que a gente chama de rastreabilidade metrológica, né? Ou seja, é o quanto eu confio naquele número. Apesar de eu não estar lá para acompanhar o ensaio, mas pelo menos esses registros vão me dar uma confiança maior. Ou melhor, se esses registros forem realizados de maneira correta, vai me dar uma confiança maior, até no meu processo de auditoria, de garantir que aquele resultado, então, é confiável. Então, esse ciclo, né, é um trabalho que eu publiquei no ano 2012, na Trends Analytical Chemistry, ele é conceitual, e hoje ele acaba aparecendo em alguns guias de validação, né, só por curiosidade, eu destaquei 2 aqui,
O último guia de validação do Ministério da Agricultura, ele adota esse ciclo aqui como um conceito, né? E eu coloquei também uma área que é bastante forte aqui no Brasil, que é a área de ração, né? O compêndio de métodos do Sindicações, que é o Sindicato das Indústrias de Ração, eles adotam também o conceito de ciclo de qualidade analítica aí para garantia da conformidade no resultado. Bom, então, auditoria remota é uma realidade, né? Eu quis trazer isso para vocês. Existe essa dificuldade da busca da confiabilidade do resultado, uma vez que você vai estar remotamente. E essas ferramentas aí de estatística, né, validação, controle de qualidade, estimativa de incerteza são importantes aí para você calibrar equipamentos, usar material de referência certificado, são importantes para você dar confiança aí no seu resultado. Só por curiosidade, eu não falei nada do Confilab, né? O Confilab, na verdade, ele tem essa engrenagemzinha, mas o nosso software Confilab é um software que ele trabalha com esses 3 conceitos do ciclo: validação, incerteza e cartas de controle. E existe uma correlação entre eles que o software também correlaciona. Bom, pessoal, deixa o meu contato. Faço uma propaganda aqui também da 4ª edição do meu livro, que também fala sobre o ciclo de qualidade, para quem tiver interesse. E deixa eu parar de compartilhar minha tela. Muito bem. Tiago, agradeço obrigado. o tempo e aquilo que eu te falei. Na rodada de perguntas, eu tenho uma pergunta para o Flávio e para o Vitor aqui, na hora que você me autorizar. Obrigado, Igor. Aquele trabalho do Trends é um trabalho que eu já li. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho muito bom mesmo. Ele é bem reconhecido, então. Obrigado, Tiago. A gente pode começar com as perguntas nossas. Tem algumas perguntas da plateia já também que eu já separei aqui, mas a gente pode começar com as perguntas internas primeiro. Então, se o Igor já estava querendo fazer muito uma pergunta para o Flávio, tá liberado já para você. Flávio, eu vou fazer uma pergunta para você, mas não é aquelas do passado que eu fazia. Flávio, revisa minha nota, sabe? Hoje vai ser diferente. O Flávio falava que eu era chato, eu tirava uma boa nota e eu ia lá e eu exigia o 0,3 da questão, né? Só para... Ô, Flávio, uma pergunta rápida, assim, né? Eu achei muito legal a sua fala, porque pela sua experiência da TI também, né? Como representante aí, né? Da TI analítica, e você falou 3 coisas assim que me assustaram, né? E deve ter sido realmente muito complexo, né? Você tem uma situação onde o dólar sobe, uma situação onde o faturamento cai, porque o número de volume de ensaio cai, e passado um tempo, os seus clientes começam a reduzir o seu prazo de entrega de resultado, isso é uma loucura, né? E a minha pergunta é justamente essa. Porque, assim, para você agilizar o prazo de entrega, né, e para tentar reduzir custo, é muito complexo porque o seu laboratório tem uma característica do fato de trabalhar com praticamente 90% com Anvisa. E é uma realidade bem particular, assim, comparando com outros tipos de laboratórios, né? Porque a Anvisa, ela barra qualquer tipo de ajuste que você queira fazer no método. Ou até um ajuste que queira fazer num controle ou numa validação, né? E aí vai minha pergunta, Flávio. Como conseguir, então, otimizar isso? Investimento em pessoas, em equipamentos ou em software? Ou os 3? Igor continua sendo aquele aluno discutindo 03. Veja bem, no laboratório você tem os equipamentos performantes, você tem bons analistas, é o que você espera, e você tem um sistema de qualidade compatível com o que você está produzindo. Nosso laboratório é um pouco diferente da empresa, né? Do fabricante. Quando você coloca todas essas ferramentas, mesmo você e o Vitor, eu observo uma empresa que tem equipamentos dedicados, pessoas dedicadas, e aqui no nosso hotel. No meu caso, o mesmo equipamento, você troca de condição analítica 3 ou 4 vezes ao dia. Então, isso, para o pessoal da qualidade, que é uma equipe de 10 pessoas que nós temos, é um transtorno, né? É um transtorno muito grande. E além de detetores específicos completamente diferentes, técnicas diferentes, esse tipo de coisa. Como eu disse, caiu a pesquisa. Então, por exemplo, processos de validação reduziu pelo menos uns 40%, 50% de validação. As pessoas não fazem mais
pararam de fazer validação porque é um processo demorado. É caro. E tem que ser caro. Com tudo que vocês apresentaram aí, acho que o pessoal já fez o cálculozinho de que o negócio vai ficar caro. Então, essas pessoas nós remanejamos para as atividades que estavam mais a pico, né? Mais entrando, mais dando presença dentro do laboratório. E como são todos analistas, né? E a maioria trabalham com os mesmos equipamentos, vamos dizer assim, com isso você conseguiu aumentar a demanda. Os tempos que a gente reduziu foram tempos de papel. Porque o analista ele fazia o protocolo, manda para o cliente leva 2, 3 dias. É impossível, né? Então, com isso, nós colocamos algumas pessoas para cuidar da parte administrativa, ou seja, o administrativo do técnico. E deixamos o técnico mais focado nas metodologias analíticas, nas análises. E com isso, a gente conseguiu vencer a demanda de análises. Foi aí que nós conseguimos subir o nosso faturamento. A lucratividade é horrível, mas ou você mantém o negócio ou não mantém o negócio. Eu tenho, assim, várias questões, né, que vocês colocam, por exemplo, acesso remoto. É uma coisa muito complexa num laboratório de prestação de serviço. Num laboratório, eu me lembro, quando eu tive um tempo lá na França, no centro de pesquisas lá, por exemplo, você tinha lá 20 cromatógrafos, né? E uma mesinha no meio comandando o sistema de rede. Tudo por rede. Se você for olhar, isso nós estamos falando de 94, 95. Pô, quando que a rede se tornou realidade aqui no Brasil? Ainda não se tornou realidade aqui no Brasil. Vamos falar de nuvem, né? Você imagina um estudo de bioequivalência. São 40.000 cromatogramas no estudo. Fora as etapas clínicas, que geram aproximadamente 110.000 papéis. Nós não estamos falando de uma, nós estamos falando de 10 a 12 por mês. Então, nós estamos falando de quase 1 milhão de páginas. Imagina o custo da nuvem e quem é que quer pegar para fazer nuvem para a gente. É muito difícil. Toca comprar servidor, disco, que é uma fortuna, aquele negócio todo, porque as empresas de nuvem não querem assumir esse tipo de coisa. Muito complicado. E um detalhe, a Anvisa, quando vem auditar, ela quer em papel. Então, eu tenho que deixar aqui armazenado 2 milhões de papéis para quando ela vem, eu imprimir pelo menos um estudo completo de 100.000 papéis, 100.000 cromatogramas, dados brutos, tudo aquela coisa. Complicadíssimo para nós. O acesso remoto para nós é uma coisa que nós tentamos. Mas como a gente troca muito a condição analítica, precisa da pessoa estar aqui presente. Não pode ser um analista qualquer. Então, eu quero que vocês comecem a olhar um pouquinho o prestador de serviço, que ninguém olha, né? Você vai numa palestra de economia, é para fabricante de peça. Você vai numa outra palestra, que vai falar assim, redução de tempo para cronometria. Pô, não é para prestador de serviço. Pô, nunca tem um prestador de serviço. Você precisa de dinheiro no banco, prestador de serviço não tem direito. Você vai no FAPESP, prestador de serviço não tem. Pô, nada tem direito prestador de serviço. É o problema certo. Validar software, né? Os algoritmos são iguais, né? Então, você tem um software, que a base dele é o Excel. Você tem um software, que a base dele é um sistema, plataforma qualquer. Aí você fala assim, pô, como é que você valida o software, né? Pelo resultado? Então eu faço um interlaboratorial. Se for validado no resultado interlaboratorial, existe uma possibilidade de o meu sistema de aquisição e processamento de dados estar correto. Ou então eu faço como eu fui fazer, uma validação de um software, uma vez, de uma empresa multinacional. Eu cheguei lá, acho que a história eu já contei para vocês, hein? Eu cheguei lá, tinha um registrador, um minigrator, não sei se vocês lembram disso, parece aquele negócio de padaria, que você bate, ele vai soltando um númerozinho,
depois tinha o integrador, com papel termossensível, e depois tinha o software. Então, todos eles ligados. Então, quando você injetava, começava a pena do registrador. E você fazia o cálculo e via se todos batiam com uma diferença dele. Foi a melhor validação que eu já vi. E eu assustei e falei, bom, e o resultado está certo? Vem você e me fala da água. Então, quantas pessoas perguntam, eu posso beber essa água? Eu falei, de acordo com a norma de potabilidade, ela está perfeita. Como que é essa incerteza? Mais ou menos 1. Quanto que deu? Deu 8. Qual que é o overlay? 10. 10 é a especificação. Bom, então pode ser 10. Posso beber essa água? Eu falei, meu, de acordo com a norma está certo. Se você vai beber, você bebe. Então, notem como é complexo esse nosso mundo que a gente vive. Né? Segurança de informática. Eu tenho aqui dentro do laboratório 890 contratos assinados de segurança. Alguns com multa de R$1 milhão. Se vazar um documento desse, eu tenho que pagar R$1 milhão ou pagar o lucro cessante de uma empresa. Imagina uma biomolécula que custa R$150 mil, uma bolinha de meio ml. E eu perco essa metodologia, passo para alguém essa metodologia, e eu tenho que pagar o lucro cessante de aproximadamente 2.000 ampolas. Então, eu tenho que viver com advogados, eu tenho advogados. Então, a segurança da informática, me tira o sono. Né? Então, quando a gente coloca alguém aqui na informática, a gente coloca para ele qualquer coisa, você vai pagar 5 milhões. Ele não tem. Risco jurídico. Porque o cara da informática ele pode levar o acesso remoto para a casa dele e transferir todos os dados quando ele quiser. Ele pode ter o acesso à nuvem. Ele tem a senha, porque o Flávio não pode ficar com a senha de tudo. Então, algumas pessoas de confiança são de confiança. Assim como a nossa mulher é de confiança, até ela arrumar um outro. Aí já não é mais de confiança. Então, o que eu respondo para você, e voltando na sua pergunta, e obrigado por ter dado a chance de eu falar tudo isso, é que o mundo analítico, ele precisa do que vocês estão fazendo. Precisa mesmo. Mas cada mundo analítico tem um foco diferente. E tem uma propriedade diferente. O que vocês estão fazendo, é como eu disse, eu me orgulho demais, eu fico super orgulhoso. Mas tem tantos campos que vocês vão ter que ajustar, que vai chegar uma hora que vocês vão falar assim, é assim, o nosso protocolo vai ser para esse, para esse, para esse. Porque não dá para atender todo mundo. Você pega o protocolo do Covid, você vai no laboratório, você faz, está com Covid. Agora, vou fazer de novo, você faz no outro. 2 horas depois, você já não tem mais Covid. Isso é uma febre aqui na nossa região de PCR. Né? Todo mundo faz PCR. Ele nem sabe o que é PCR. Quem está fazendo o PCR, às vezes, é o guarda que está fazendo. E o cara dá o teste positivo, ou negativo é pior ainda. Né? O cara, você não tem, o cara tem, passa para a família inteira. Então, o Igor, é assim, como empresário, é muito complexo. Né? Você tem que ter uma reserva, você não pode gastar tudo. Você tem que ter sempre uma reserva para 6 meses. Você tem um passivo trabalhista que vai aumentando. Quanto mais você deixa o funcionário numa empresa, mais caro vai ficando para você vender a empresa ou fechar a empresa. Então, você tem que ter um equilíbrio financeiro muito grande num país de economia fraca. Mas, como você falou, eu tirei as pessoas das atividades que reduziram e coloquei para as atividades que estavam. Ou seja, eu aumentei com pessoas e pressionando a cabeça do pessoal aqui da informática para agilizar tudo quanto era processo. O que eles criaram de programa aqui, eu vou te falar, eles não podem nem me ver no corredor. Espero ter respondido. Obrigado, Flávio. Respondeu sim, respondeu até a mais do que eu perguntei, né? Mas assim, quando até eu fiz a pergunta para você, eu falei dessa realidade, né? Realmente, essa sua área, né? Como é 90% Anvisa, a Anvisa, ela
tem uma particularidade. Laboratórios que atendem a Anvisa têm uma característica particular por causa da Anvisa, né? Eles têm alguns critérios meio diferenciados, uma rigorosidade aí meio diferenciada e são realmente mais difíceis. É diferente. Você conhece, né, Flávio, esse mundo aí, um laboratório ambiental não se compara a um laboratório farmacêutico, que não se compara com um laboratório de solos, né? Então, cada um tem a sua realidade, né? E até uma brincadeira, outro dia estava no laboratório de solos, né, que faz análise para fins de correção agronômica, e é muito engraçado, porque para o agrônomo, né, você pega lá, boro em solo, o negócio pode variar mais ou menos 400%, Fábio, uma coisa maluca assim, né? É a realidade, para correção agronômica, sabe? Vou cortar, mas quando você vai oferecer um software para uma indústria farmacêutica ou quem trabalha com a parte farmacêutica, a primeira coisa que eles falam para você é assim, será que a Anvisa aceita? Isso é fato. É a primeira pergunta, não é? Por sorte, viu, Flávio? Nós temos alguns clientes na área já e a Anvisa tem aceitado. A gente tem atendido aquele guia 10, aquela RDC 166 direitinho, sabe? Já fizemos todos os cálculos bonitinho. Se não for nada regulado. Então, por exemplo, desenvolvimento, impureza, validação, coisas que não são reguladas, né? Como equivalência farmacêutica, bioequivalência, bioisenção, perfil de solução, essas coisas, você pode usar qualquer sistema sujeito à auditoria. Mas posso fazer um adendo de duas pesquisas que nós estávamos desenvolvendo na USP que vai de encontro justamente com essa conversa. Primeiro, a validação de software, realmente, às vezes você pega a norma ISO 25000, que ela fala da qualidade de software, né, e um dos trabalhos, já faz um trabalho um pouquinho mais tempo atrás, o que ela solicita é ótimo para qualquer software. Mas quando você vai pensar numa 17025 ou numa NIT DICLA 038, que é da BPL, aí você vai perceber que a 25000 ela é ótima para software padrão, mas não para laboratório. Aí o que você precisa? Aí você precisa da própria 17025 e da NIT DICLA 038 para complementar isso. Tá? Por exemplo, no caso do nosso software, isso foi uma coisa que nós questionamos muito. O que nós fizemos? Nós fizemos o que a gente chama de validação por teste funcional. Tá? Apesar de nós termos o código-fonte, né, é nosso, né, optamos pelo teste funcional. Por quê? O teste funcional ele vai verificar o quê? Ele vai verificar parte por parte, trecho por trecho, se aquela função habilitada para ele está funcionando e está respondendo do jeito que é para dar. Ou seja, você tem uma entrada, ele tem que ter uma saída. Se for cálculo, o cálculo tem que estar correto. Então, nós confrontamos, por exemplo, no nosso caso, com exemplos da literatura, da parte de estatística. Konieska, Skug, Miller, enfim, vários nomes da literatura. Nós pegamos exemplos do livro e confrontamos os cálculos do Confilab, pegamos as entradas, jogamos no software, o cálculo tem que bater. Tá? Perfeito. Mas tem todos os exemplos? Não tem. Aí o que nós fizemos? Partimos para um segundo nível. Utilizamos planilhas que foram validadas previamente. Como foram validadas? Validadas à mão, com cálculo do jeito que o Flávio falou. Né? Você faz o cálculo e essas planilhas validadas foram confrontadas com o software. Ok também. Tá? Em alguns casos, nem o próprio Excel conseguia fazer a conta que a gente precisava. Nós tivemos que usar outros softwares, tipo o Minitab, para poder obter o resultado que a gente queria. Então, baseado nesse teste funcional, ele é extremamente importante, né? Então você fica mais direcionado para validar um software. Segundo ponto, outra coisa que o Flávio falou que é importante, isso vem de uma outra pesquisa, quando você pega alguém da informática, o cara entende de informática, mas ele nunca viu química na vida dele. Quando você coloca um software, né, dentro de um laboratório de analítica, né, o cara nunca viu microbiologia. Bom, e aí, como é que você faz? Se você não tiver alguém para fazer esta ponte que conheça esses dois mundos, né, laboratório e informática, vocês dois vão ficar batendo boca o tempo todo. Né? No nosso caso é mais complicado, porque além de saber informática, qualidade, nós temos o quê?
temos também a gestão da qualidade. Então, quando desenvolvemos também, tinha que ter esse ponto tríplice. Então, isso é um ponto extremamente importante. Legal. Onde eu quero levar? Tem uma pesquisa nossa na USP, que agora já está na segunda parte dela, que nós estamos fazendo um levantamento com os laboratórios, tá, para verificar a aplicação desses sistemas informatizados, tá, nos laboratórios, como que é a compreensão dentro do sistema de gestão da qualidade. E agora estamos indo além. Quais são as não conformidades encontradas? Tá? E às vezes a gente percebe que você tem guias ou exigências de órgãos reguladores extremamente importantes e algumas coisas básicas não é cobrado. Então, tudo isso acaba confrontando com o uso desse sistema nos laboratórios. Perfeito. O Vitor, se eu posso falar, Tiago? Pode sim. Aí depois eu vou só complementar, que acho que o Vitor falou algo bastante importante que tem a ver com uma pergunta que fizeram aqui. Mas pode completar, Flávio. O que eu queria dizer para o Vitor é o seguinte: quando a gente tem um equipamento, como um cromatógrafo líquido, um cromatógrafo gasoso, ou um espectro de emissão ou de absorção, em que a gente tem um software que emite um sinal, um gráfico, qualquer coisa, é muito facilitado para os softwares. Mas ainda a gente tem que lembrar que nós temos técnicas que não possuem esses sinais. Então, vamos para a titulometria, para a complexometria, que ainda são técnicas que estão no mercado e vão continuar por muitos anos, né? Precipitações, gravimetria, esse tipo de coisa, ainda existe em grande quantidade. Então, aí quando a gente fala assim de validação desses processos, ele é muito complexo. Se a gente for pensar em padrões, vou comprar um padrão de chumbo para avaliar o validado de vanilina quelato. Você está... Entendeu? É muito complexo você falar de validação desse tipo de coisa. No processo gravimétrico, que vai numa mufa, que vai... Então, eu entendo perfeitamente. Eu vivo uma realidade em que eu tenho todas as técnicas. Eu tenho ponto de fusão, a pessoa me pede validação do ponto de fusão. Tudo bem, só que é um produto, eu não tenho padrão do produto, eu tenho padrão do ativo que está no produto. Mas a pessoa pede, reologia, ele fala assim, quero a validação da sua viscosidade. Fala, sim, mas o seu é um produto, você tem um produto para fazer padrão? Não tem. Então, eu vou te dar a viscosidade. Então a gente vai calibrar, essa palavra eu não gosto muito, né? Mas você vai colocar um padrão certificado, né? E faz a viscosidade, determina a viscosidade e faz uma comparação. Agora, eu tenho que ter todos os padrões de todas as viscosidades. Se for Brookfield dinâmico, eu tenho que ter todos os spindles. Se for Ostwald, eu tenho que ter todos os... Sabe? Então, o mundo não gira apenas em equipamentos que têm gráficos, né? Como cromatografia líquida, que é o TTT da farmacologia, né? Então, tudo é por cromatografia líquida. E nem todo mundo tem cromatografia gasosa, e nem todo mundo tem. A gente tem a ressonância, tem um monte de outros técnicas que a gente utiliza, né? Difração a laser, que é muito, muito difícil você mostrar uma validação para o pessoal do Inmetro, para o pessoal da Anvisa, e assim por diante. Então, são tudo coisas muito subjetivas e indiretas. Então, por isso que eu acho que o trabalho de vocês é uma coisa gloriosa, e o campo é extremamente longo e árduo para vocês. Mas eu quero que vocês continuem olhando para todas as técnicas, né? Não só apenas para uma, porque o que importa é você tomar o medicamento de 500 miligramas com mais ou menos 1%, que já é muito, 0,5%, que já é difícil. Acho que a gente passou por uma discussão que é bastante interessante no sentido que tem a ver com uma pergunta que apareceu aqui. Vocês têm um know-how bastante grande nessa interface, né? Universidade, indústria, então esse know-how é bastante interessante. E uma pergunta do Cícero Flávio Soares Aragão, ele faz um comentário que eu acho que vale a pena a gente pôr para a discussão, que tem a ver com vocês fizeram alguns comentários com relação a
o Vitor fez um comentário, né, que dificilmente a gente consegue ter um profissional que consiga ser muito interdisciplinar, né? E essa pergunta tem a ver um pouco com isso, né? Porque ele pergunta como a contribuição das universidades, como que a universidade pode contribuir ou participar para enfrentar desafios do controle de qualidade no desenvolvimento de empresas, né? Então mistura um pouco disso. Não sei se também está dentro desse jogo essa história de que será que as universidades formam um profissional que consegue se interrelacionar bastante bem ou transitar em áreas diferentes, tanto para essa parte da empresa? O Igor acho que levantou a mão, não sei se você quer começar. Posso tentar? Legal, Thiago. Eu acho fazer um comentário, dois comentários, na verdade. Essa relação universidade-empresa, né, é uma relação complexa, né, e talvez ela não existe hoje no Brasil, né, da maneira que eu gostaria e talvez que muitos de nós aqui gostaríamos que ela existisse. Esses dias eu estava conversando com um amigo que, depois de formado já como professor, e até tem esse livro aqui, eu descobri um livro que se chama O Quadrante de Pasteur. E eu achei fantástico esse livro. Esse livro mudou minha concepção aí sobre desenvolvimento científico, né? De uma maneira resumida é o seguinte, até o meu doutorado, né, até eu começar a lecionar, eu vi a pesquisa científica de uma maneira linear, como geralmente a gente pensa nela, né? Que você desenvolve algo e em algum momento da história, aquele algo vai encontrar uma possível aplicação, né? Esse é o desenvolvimento científico que se pensava muito no passado, nos Estados Unidos, por exemplo. O livro do Quadrante de Pasteur, escrito por Edward Stokes, ele foi diretor de algumas universidades americanas, ele conta sobre a história do desenvolvimento científico nos Estados Unidos. De uma maneira resumida é o seguinte, né? Eles chegaram em um determinado momento que descobriram que você desenvolve pesquisa em 4 quadrantes diferentes, né? O primeiro quadrante é o quadrante de Bohr, Niels Bohr, né? Que Niels Bohr, quando ele foi procurar a teoria, desvendar a teoria atômica, ele não pensou na aplicação disso. Ele queria entender um fenômeno natural, né? Isso é a pesquisa básica que se chama, que é o quadrante de Bohr. Tem o quadrante de Thomas Edison, que eles chamam de quadrante de Edison, que é o quadrante da pesquisa aplicada. Edison não tem formação universitária, Edison tem, acho que são mais de 2.000 patentes, se não me engano, no nome dele, e Edison viu um problema na sociedade, desenvolveu alguma coisa para sanar. Se você perguntasse para o Edison qual que é o princípio teórico científico baseado nessa solução, ele não sabia responder, mas funcionava. Então, quadrante, a teoria aplicada. Eu gosto muito do quadrante de Pasteur, né? O quadrante de Pasteur, que é do Pasteur famoso para pasteurização, ele quis resolver um problema da sociedade baseado no conceito, no conhecimento básico, né? Que ele tinha, né? Sobre a pasteurização. Então, esse quadrante de Pasteur é interessante, é você desenvolver algo com foco na aplicação, com base da ciência básica, né? O quarto quadrante é um quadrante mais de desenvolvimento de pesquisa na área de humanas, né? Não vou entrar nesse detalhe. Mas eu gosto muito da história do quadrante de Pasteur. Eu me arrependo muito de não ter conhecido a ideia do quadrante de Pasteur quando eu era aluno de mestrado, né? Acho que teria mudado muito meus focos aí de trabalho. O quadrante de Pasteur, como você desenvolve alguma coisa para aplicação com conhecimento básico, a gente se preocupa em desenvolver o que a gente chama de tecnologia, né? Que seria a ciência aplicada mesmo. Não que a ciência básica não seja importante, é importante, mas você ter pessoas e profissionais que saibam trabalhar nas diferentes áreas é bastante importante. Às vezes a academia, talvez, em muitos casos, ela desenvolve muito ciência básica, às vezes não permeia tanto esse contato com a indústria, né? Essa parceria que seria extremamente importante, né? Eu leciono em regime de turno completo, eu sou contratado na USP por 24 horas semanais, oriento mestrado, doutorado, publico livro, artigo, faço projeto para pesca e tal, mas tenho meu pé no mercado de trabalho, audito laboratórios, por Inmetro, dou consultoria, conheço um pouco da realidade, né? O Vitor faz isso também, o Fábio fez a vida toda isso, passou muitos anos como chefe de pesquisa na Ródia, tem a sua empresa, mas também foi um professor brilhante também durante um longo tempo da carreira dele. Então, assim, a gente tem um pouco isso na veia, né? Mas depois que eu descobri que hoje eu posso dizer assim que, apesar de eu ter isso na veia, mas eu consigo classificar como quadrante de Pasteur. Né? Na universidade hoje, falando sobre aplicação prática, como que a universidade poderia ajudar, eu acho hoje a iniciativa do mestrado profissional uma coisa fantástica.
Tiago, você é do Instituto de Química de São Paulo, né? Da USP de São Paulo. Vocês têm um programa de mestrado profissional lá. A gente está tentando fazer isso em São Carlos também, e eu acho que isso é fantástico, e isso deveria ser incentivado. A USP andou incentivando muito, né, esses programas, acho muito legal isso. A gente está tentando montar o nosso lá. O que nós tentamos fazer faz alguns anos lá em São Carlos é criar o que a gente chama de ênfases, né? Então, hoje, no curso de bacharelado em Química da USP de São Carlos, hoje, quando o aluno chega no segundo ano, ele pode optar por uma ênfase. O que é uma ênfase? É um grupo de disciplinas optativas, né? Que o aluno se forma e direciona ele para uma área. Então, hoje nós temos ênfase de meio ambiente, ênfase de alimentos, ênfase de materiais e ênfase de gestão de qualidade, que é uma disciplina que são o rol de disciplinas que eu e o Vitor nós aplicamos. Então, o aluno que gosta dessa área, que aprende de auditoria, norma ISO, validação, incerteza, eles fazem a ênfase de qualidade. E então é alguma coisa mais direcionada para o mercado, né? Mas acho que assim, que os professores mais novos como nós, né? Acho que existe uma tendência aí de estar mais próximo ao mercado, eu acho, né? E talvez, quem sabe, a gente não divulgue mais aí o conceito do podante de pasteira aí, né, nas universidades. Eu concordo, e acho que o mestrado profissional é o que vem para aproximar mesmo, né? Eu acho que essa discussão ontem também apareceu bastante no debate, que é justamente essa da universidade, dessa aproximação universidade e indústria, né? Então, acho que se o Vitor e o Flávio querem complementar mais alguma coisa. Vitor? Só complementar uma coisa também, o que o mercado hoje está exigindo de um profissional. Antigamente, a gente pensava em profissional, você é químico. Beleza, você vai estudar química e vai morrer na química. Hoje o mercado, ele não quer só um químico, ele quer alguém versátil, ele quer alguém que entenda gestão de qualidade, o cara tem que ser flexível, enfim. Eu tenho alunos que da formação de química, mas de repente, como o Igor falou, isso foi uma experiência minha. Eu sempre gostei muito de computação e fui levando em paralelo todos os meus projetos. Aliás, na minha banca estava Flávio Leite, né? Na minha banca, verificando os 3 softwares. Flávio Leite foi da minha banca. Eu desenvolvi software, minha formação é de química. Mesmo assim, era algo que não era assim, eu fazia porque eu gostava, além da química. Com a gestão da qualidade, eu amei a gestão da qualidade, trouxe a química e trouxe a informática. E depois de 40 anos, e aí que é interessante, com 40 anos de idade fui fazer uma segunda faculdade, né? Então, não só pelo que o mercado exige, mas também hoje a gente tem muito mais acesso à informação. A gente consegue tem muito mais dados, a gente começa a entender que, às vezes, os nossos problemas, né, dentro das nossas áreas de trabalho, precisam de ferramentas adicionais, né? Então, é isso que a gente tenta passar, e é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Tanto da ênfase, tenho 2 alunos formados em química, estão desenvolvendo software. Conheciam alguma coisa sobre linguagem de programação? Nada. A gente vai dando suporte e eles vão aprendendo. Não é algo impossível, não é algo impensável. Nós temos aí um HD bem grande e a gente precisa ocupar com coisas boas. Flávio, quer complementar alguma coisa? Olha, Tiago, você teve assim a felicidade de ter o Igor e o Vitor, né, presente, porque os dois vieram de empresas. O Igor era um cliente do nosso laboratório quando ele trabalhava na Cadron. Então, por que eles estão nessa posição que eles estão? Porque eles são diferentes dos demais alunos que hoje... Desculpa os alunos que estão cursando a universidade, mas a maioria nem sabe direito se ele quer fazer aquela disciplina. Pô, você pega o Igor, ele era brilhante como química, assim como o Vitor. Aliás, os dois, brilhante, juntei os dois, botei no carro e levei para São Carlos, para falar lá com o professor. Pô, mas eles eram brilhantes. Pô, e eles continuam brilhantes em outras áreas. Quer dizer, quantos Igors, quantos Vitors
numa sala de 40, 50 alunos que estão se formando, a gente tem. Desculpa, né? Mas são muito poucos, porque isso não é só vontade, é querer fazer. Eles vão em frente, porque quantas dificuldades eles enfrentaram que poderiam ter largado? Quantas vezes balançou até o casamento porque eles ficaram até 3, 4 horas da manhã lá dentro do laboratório, tentando quebrar a cabeça numa coisa. Então, sabe, eu vejo hoje, estou com 68 anos, conheço molecadinha desde a época do colégio técnico, não, a vontade é muito pequena. O fato de ter os pais sustentando, o fato de chegar na escola, ter um professor que ele está lá porque ele precisa ganhar dinheiro, ele está meio desmotivado. Então, você não tem referência. Então, o Vitor e o Igor, o Igor foi uma das primeiras pessoas que estavam trabalhando e foi para a universidade, assim como eu fui um dos poucos que trabalhava numa indústria e fazia o mestrado. Tinha aula às 7 horas da manhã, saía de Campinas, ia para lá, porque eu não tinha oportunidade por aqui, né? Então, eu acho que o problema não é máquina, não é fórmulas, né? O quadrante de Pasteur, os americanos aplicam. Você tem a pesquisa básica, do lado tem a pesquisa de aplicação e do outro lado tem as indústrias. Então, os caras estão na frente. Nós aqui fazemos pesquisa básica e aí? Publica a tese, quem que lê? Então, você teve sorte de trazer Igor e trazer Vitor aqui. Esses meninos são o futuro, eu acho, mais futuro ainda eles terão dentro do nosso país, que a gente precisa, hein? A gente precisa. Foi montado de propósito essa composição de palestrantes. Então, eu vou aproveitar das falas. Eu acho que eu não vou conseguir fazer pergunta com as perguntas que vão aparecendo, mas vou tentar juntar as minhas perguntas com algumas que foram aparecendo, né? Tem uma pergunta que ela acaba sendo um pouco direcionada para o Igor, mas com relação à história da auditoria remota, né? Se ela é algo que vem para ficar, o Ivo pergunta, ele pede para dar alguns exemplos. Eu vou até aproveitar para juntar nessa pergunta a história. O Flávio fez um comentário muito importante, né? Se funciona, e até nessa história de como que os laboratórios podem se preparar, que é o que ele acaba perguntando nessa auditoria remota, se ela veio para ficar e como os laboratórios podem se preparar. Ele se preparar justamente tem uma dificuldade que era uma das perguntas que eu tinha, que o Flávio colocou, né? É muito difícil como a auditoria se prepara para um resultado que é tirado de um instrumento, né? Uma técnica instrumental, para algo que é visual, por exemplo. Né? O Flávio está citando as titulações e como que funcionaria essa auditoria dessas diferenças. Então, se você conseguir falar um pouquinho, Igor. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que sim, que a auditoria remota, eu acredito, né? Isso é mais fé, né? Eu não posso te dizer com certeza que ela vai ficar. Mas eu acredito que realmente ela veio para ficar, não que ela vai substituir as auditorias presenciais. Eu acho que ela pode facilitar alguns processos de auditoria. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma auditoria interna, logicamente, por questão de confidencialidade, não vou falar o nome do cliente. Talvez ele tenha assistido. Mas eu fiz uma auditoria interna para um laboratório, acho que há 2, 3 semanas atrás. É um laboratório que fica em outro estado, né? Não é perto. Só que esse laboratório é um laboratório razoavelmente grande, né? E eles têm um time de auditores internos já. Então você pode fazer auditoria interna com seus próprios auditores. No entanto, eles gostam muito de fazer uma auditoria que eles falam que é uma auditoria mista, né? O que faz? Eles pegam só auditores internos da empresa para fazer a auditoria da parte técnica, com todos aqueles critérios que a pessoa não pode auditar o seu próprio trabalho, né? Tem que auditar um trabalho onde ele não tem envolvimento. Então, eles têm gente suficiente para isso, mas eles gostam de chamar também auditores externos para complementar a equipe, para ter uma visão de fora, né? Eu acho que é interessante. Então, eles já me convidaram essa foi a 3ª vez que eu fiz auditoria para eles, e as outras 2 vezes eu fiz presencial, né? E essa vez, por causa da pandemia, eu optei por fazer remoto. Quando eu faço auditoria, a 17.025 divide a auditoria em 2 partes, né? Tem um auditor que a gente chama de líder, que faz a parte de gestão. Gestão é a parte documental.
ele avalia controle de documentos, registro, reclamação, não conformidade, ação corretiva, análise de risco, né? Só para documentar. E a parte técnica, realmente, é aquela pessoa que acompanha o ensaio, que vai lá, verifica se o equipamento está calibrado, se foi validado, tem certeza, se a pessoa executa o ensaio de acordo com o procedimento dela, essa auditoria técnica. Então, o que acontece? Eles fizeram a auditoria técnica, né, com 4 auditores internos, e eu fiz a da gestão online, né? Como é documental, eu achei fantástico, assim, eu não vi qualquer tipo de diferença, né, de uma auditoria presencial. Porque a auditoria da gestão, você praticamente faz ela com avaliação de documentação, eu não acompanho ensaio, né? Então, isso funciona super bem. Como esse laboratório fica em outro estado e é razoavelmente longe, o custo de transporte, o custo de hospedagem, né, acaba ficando pesado para o laboratório. Então, assim, nesses casos, eu acho que funciona bem. Tem um outro amigo que é gerente da qualidade de um laboratório, que é um laboratório que tem várias unidades no Brasil, né? Ele falou que ele já fazia isso. O que ele fazia nas unidades? Ele auditava a parte documental, né? E depois ele marcava uma visita técnica e, tipo, em um dia, só para fazer acompanhamento no ensaio e uma visita à instalação. Ou seja, você reduz um pouco o tamanho da auditoria. E isso incide tudo em custo, né? Ainda mais quando a gente fala de auditoria de metro, tem umas particularidades, assim, né? O Flávio recebe algumas lá. Mas tem auditor de metro, por exemplo, que mora em Manaus. E o cara vai auditar um laboratório, às vezes o metro coloca umas auditorias para o cara auditar um laboratório em Porto Alegre. Imagina o custo disso, né? Às vezes não é um, são 4. Hospedagem, hotel, e fica um custo caro. Eu acho assim, o que dá para fazer, dá para você mesclar as equipes, né? Aí também, assim, o Inmetro tem algumas características, depende muito da complexidade do ensaio, né? Porque tem ensaios que são menos complexos, né? Que talvez você possa auditar remotamente. Tem alguns ensaios que são mais complicados de você auditar remotamente. Então, assim, por isso que tem aquela história da análise de risco, né? Você avalia o risco. O ensaio é complexo? Sim ou não? O Inmetro já fez auditoria presencial? Fez. Teve muita não conformidade na última auditoria? Não tem. Teve muita reclamação? Não tem. Então você começa a pensar. De repente você fala, não, vou fazer 100% online. Eu vou fazer a parte da gestão online, eu vou fazer 2 auditores técnicos online, mas eu pelo menos vou mandar um auditor só para fazer uma visita geral no laboratório naqueles ensaios que são mais críticos. Então dá para dosar isso. Isso vai inserir em custo para o laboratório, né? Porque tem laboratórios, por exemplo, que não tem estrutura muito grande, né? Tem laboratório que... Eu auditei já laboratórios que tem 5 pessoas, já tem laboratório que tem, sei lá, 100 pessoas, né? O custo de uma auditoria do Inmetro para um laboratório de 5 pessoas é muito pesado. Às vezes por de 100 também porque o Inmetro manda 6, 7 avaliadores, imagina. Fica muito caro também. Por isso que eu acho que vem para ficar. Então, o importante, a resposta é se preocupar com a análise de risco, né? Isso é complexo. Teve muita não conformidade. E outra coisa que vai acontecer, você não vai fazer toda vez auditoria remota. Talvez você mescle. Uma vez você faz remota, uma vez você faz presencial, uma vez você faz uma mista, né? Então isso dá para contrabalancear custo. Eu acho que vai ser bom para os laboratórios, vai ser bom para os avaliadores. Por isso que eu acho que eu tenho essa fé que tem de ficar isso. Eu acho que até aproveitando, então, e tem a ver com... Essa é uma pergunta minha no sentido... A auditoria remota é algo que vem para ficar, né? E na fala do Vitor, ele fez um comentário importante com relação à segurança, né? Então, o que você poderia complementar, acho que um pouco mais com a história da segurança? Uma vez que a gente passa para essa parte do virtual, né? Então, da sua experiência, e o Flávio também comentou um pouco, né? A gente acaba tendo um poder muito... Um dos funcionários, por exemplo, da informática, passa a ter um poder bastante grande sobre dados, informações, né? O que vocês poderiam colocar com relação a essa história da auditoria, uma vez que ela está passando tanto para ser virtual, sobre a proteção do dado, né? Então, a proteção da nuvem, que foi algo que vocês já fizeram vários comentários. Não sei se o Vitor quer começar ou se o Igor, você fique à vontade. Só um comentário que eu ia fazer, que isso daí é bem complexo. Eu só vou jogar uma bomba, aí eu vou deixar vocês conversarem. Porque assim, isso é bem complexo porque depende muito da realidade, né? Por exemplo, eu fiz uma auditoria onde era um laboratório que, diferente do Flávio, eles não têm segredos, né? E não tem cláusulas de confidencialidade que custam milhões, assim, por exemplo. São métodos já normalizados, né? Métodos que são
padronizados em normas, etc. E assim, e dos documentos, eles abriram uma pasta no OneDrive, eles me passaram esses documentos, eu tive acesso remoto a esses documentos e auditando. Eu tenho um documento de confidencialidade ali que eu assinava com eles. Agora sim, eu fico imaginando uma situação do Flávio, né? De repente, nesses protocolos que tem todo esse risco, ele fala assim, pô, mas eu vou dar acesso para uma pessoa de fora ver uma pasta com um método que, se esse cara, sem querer, der um print screen na tela dele e esse negócio, tipo, vazar, né? O resultado é complexo. Aí para o Flávio vale a pena falar assim, não, eu banco a vinda, vocês vêm aqui, pago até almoço para vocês, vocês ficam aqui no meu laboratório e você vê no meu computador, né? Acho que tem cada caso é um caso. Agora o Victor pode dar alguns exemplos aí de ferramentas de segurança que a gente possa usar nisso aí. Só complementando, concordo. O Flávio acho que vai realmente pagar a viagem, a estadia do cara e o segurança para saber onde o cara está indo todo dia. Mas nós temos, por exemplo, para nós, mortais, sem pensar já em empresa, nós já trabalhamos com isso, né? Em função da pandemia, eu tenho percebido isso nas ferramentas, mesmo as gratuitas. O Google Drive, né, você já consegue habilitar para quem tem acesso, quem não tem acesso, se é só leitura. Algumas plataformas habilitam a impressão ou não, né? Tem algumas ferramentas do banco, se você olhar, por exemplo, alguns bancos, você vai tentar tirar print screen da tela, a tua tela na mesma hora ela fica cinza, tá? Ela não vai aparecer nada, justamente para você não conseguir. Então, isso são algumas ferramentas que já existem. O Microsoft Teams, ele é feito para grandes incorporações, para grandes empresas, e ele permite esse tipo de auditoria, você libera documentos específicos. O próprio OneDrive, como eu falei, né, para nós, réis mortais, você consegue controlar o acesso da pessoa. Então, por exemplo, com os meus alunos, o que eu faço? O cara entrou no grupo, eu monto uma pasta para ele no OneDrive e falo, olha, tudo que você vai colocar no teu trabalho vai ficar lá dentro, tá? Ele saiu do grupo, na mesma hora ele perde acesso e eu pego todos aqueles dados e fica armazenado como histórico do grupo de pesquisa. Não sei quando amanhã ou depois vai precisar desta informação, mas ele fica lá guardado, então a propriedade é de quem tem o OneDrive, né? Então, no caso do laboratório, ele habilitaria somente leitura para os auditores, tá? Então, você tem algumas ferramentinhas assim. E concordo plenamente com o que o Igor disse com relação à redução de custos, tá? E a mesma transferência de informação. Hoje você tem um canal, né, o peer-to-peer, né, é ponto a ponto, né? Se você não liberar, ninguém vai conseguir acessar. Inclusive alunos nossos, quando eles tentam acessar de fora da USP, a gente precisa saber quem que é para dar permissão, quer dizer, uma ferramentinha que é o Meet, né? Que é uma ferramentinha bem simples. Mas o que eu mais penso é justamente nessa redução de custo que é absurda. Também, de novo, né, como o Igor falou, a gente conta o milagre, mas a gente não conta o santo, né? Nós demos um curso de uma semana para uma empresa, em company, que eles fizeram para todos os funcionários deles, tá? O curso foi a semana inteira e quanto que custaria 2 professores, a estadia desses 2 professores translado para um outro estado, né, como o Igor falou? Quer dizer, qual o custo disso? Quer dizer, reduz muito o custo e você consegue melhorar a competência do teu pessoal, do teu colaborador. A mesma coisa com a auditoria, tá? Você não está muito seguro com o teu laboratório? Vamos chamar uma auditoria remota? Né? Eu não vou... Vai ficar muito... Não, eu vou economizar, porque às vezes o custo da auditoria é o mesmo custo do traslado de trazer 2 avaliadores, 3 avaliadores no caso, né? Então, e esta segurança, você como laboratório consegue ter um certo nível e obviamente a gente tem que assinar, né, assumindo essa confidencialidade. Eu acho que não sei se você tem cláusula de terceiros, Flávio, contra terceiros, tipo como o Igor falou, né? Pensem assim, qualquer que seja a segurança, termina no ser humano. Então, a grande barreira da tecnologia sempre vai ser porque termina no ser humano.
esse ser humano tira férias, esse ser humano fica doente, esse ser humano precisa se divertir, então ele tem que ter um substituto, já foi para mais um. Eu vou te contar um negócio, mas não me conte para ninguém. Vocês já viram essa frase. Então, Tiago, tanto o Igor quanto o Vitor colocaram muito bem. É um assunto muito complexo para se discutir. Por mais que você tenha todas as seguranças, tem um ser humano. Basta um ser humano e a segurança despenca com o maior código que você imaginar que tem. Eu concordo com a auditoria remota, né? Eu acho que muita coisa pode ser remota, mas tem muita coisa que tem que ser presencial. Então, eu também concordo com a mescla. É muito importante a gente ter os auditores aqui, porque muita coisa eles podem passar para a gente que eles vivem no mundo de auditorias, né? E a online ou a remota, ela é muito fria. E você pode montar o cenário, né? Tem esse detalhe também. Eu não faço isso, mas eu sei que tem gente que faz cenário. E coloca lá, né, modelos profissionais para fazer as análises. Estou brincando. Não acontece isso, não. Isso não acontece. No Brasil não acontece. Acho que a discussão foi bastante rica, né? A gente tem uma limitação um pouco de horário, né? Então tem que terminar às 6, então daria para ficar, acho que aqui até um bom tempo discutindo vários pontos que vocês colocaram, então é um tema bastante rico, né? E eu fico bastante contente de ver que os palestrantes conseguiram conduzir muito bem essa história dessa discussão, que acho que eu fico bastante feliz e transmito as palavras do pessoal que fez perguntas e elogios, então muita gente fez elogios lá no chat. Então, muito obrigado pela participação, pela discussão, né? Então, gostaria de agradecer enormemente a disponibilidade do tempo de vocês para participarem dessa discussão. Nádia, quer complementar com alguma coisa? Eu só quero agradecer Thiago por ter conduzido de uma forma brilhante esse debate, Igor, Flávio, Vitor, prazer imenso ter vocês aqui. Nosso tempo passou, a gente nem percebeu. Obrigada mesmo. A gente tem alguns minutos. Se algum de vocês quiser fazer alguma consideração final, podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Do meu lado, só agradecer por ter participado, ter a oportunidade de passar alguma coisa para vocês. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigado. Nós agradecemos, Flávio. Igor? Eu gostaria só de agradecer o convite, né? Eu sempre falo que quando me convidam para seminário, congresso, palestra, tenho certeza que 100% das vezes eu vou aceitar, porque eu adoro, esse mundo analítico é muito pequeno, né? E como a gente se conhece, né? É muito prazeroso aí estar de novo com o Flávio, o Vitor, o Thiago eu não conhecia, mas é sempre bom conhecer pessoas novas também, um colega lá da Química da USP de São Paulo. E é sempre um prazer, tá? Ainda mais discutindo esse assunto. O Thiago falou que a gente poderia passar o resto da noite conversando sobre isso. Isso é verdade. Só agradeço, então, e um abraço para todos. Muito obrigada. Nós agradecemos com certeza. Vitor, gostaria de uma consideração final? Sim. Mais uma vez agradecer aí o convite, achei maravilhoso. Conversar com o Flávio, com o Igor e agora com o Thiago também foi muito bom, muito legal mesmo. Como o Igor falou, se deixar aqui, a gente não sai daqui tão cedo. Perfeito, muito obrigada. Thiago, algum último comentário? Eu só agradecer novamente, acho que foi um dia bastante produtivo, né? Final de tarde bastante produtivo, eu vejo os comentários do pessoal no chat, então eu fico bastante feliz de ver que atingiu o objetivo de fazer uma discussão bastante produtiva para todos. Então, obrigado, pessoal. Com certeza, o agradecimento é sempre nosso. Mais uma tarde, né, Thiago, com o objetivo concluído. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigada a toda a audiência. Na tarde de amanhã, às 16 horas, tem mais um conteúdo para vocês. Acompanhem. Até lá. Um ótimo fim de tarde a todos.